Se não quiser que apareça alguma coisa, é a hora, então, de tirar. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, só para mostrar o arquivo que eu compartilhei lá com vocês do modelo de relatório, tá? Então, aquilo que a gente conversou, a formativa, então, são os relatórios dessas duas aulas que nós vamos ter online, né, no formato remoto. Ali no arquivo tem todas as orientações, então vocês vão produzir 2 relatórios, um da aula de hoje e um da aula da semana que vem, tá? A atividade é individual, cada aluno vai fazer o seu, tá? Então, não copiem do colega. Vai ser entregue no dia da avaliação, pessoal da manhã acho que é 24 e noite 26 da avaliação oficial, tá? Seguir as orientações lá do Manual de Normas Acadêmicas, que tem naquele link do mural, né, da Psico. Não tem um número de páginas determinado, mas obviamente que a abrangência, né, de conteúdo vai ser verificada. Então, o relatório, ele é um texto, obviamente tem a intenção de relatar alguma coisa, né? Então, no caso, vocês vão relatar a aula que vocês irão assistir tanto hoje quanto na semana que vem, tá? Então, é uma redação onde vocês vão escrever sobre o conteúdo, né, que vocês estão assistindo, tá? Pessoal, um texto claro, bem objetivo, coeso, tá? Eu não quero textos e textos e textos que no final a gente tem que estar tentando entender o que ele diz. Não, bem objetivo realmente, tá? O que tem que ter, então, no relatório? O título, para que eu saiba de qual aula é. Então, vocês vão colocar a aula que vocês estão escrevendo aquele relatório. Uma introdução para mencionar de forma bem clara e resumida, então, quais são os principais aspectos realmente que vocês vão abordar nesse conteúdo, né? O objetivo principal da aula em si. Um desenvolvimento, aí sim vocês vão agrupar de forma bem sintética todos os conteúdos, mas obviamente que eu possa compreender, né, e que vocês obviamente tenham compreendido a respeito da aula em si, tá? Um texto dissertativo, claro, conciso. E eu quero, como conclusão dessa atividade, que vocês digam qual é a importância desse tema, então, para o estudo da psicologia, tá? Se é importante ou não vocês estarem estudando esse tema que nós vamos conversar, certo? Então, vou parar aqui de compartilhar a tela e vou perguntar: alguém tem alguma dúvida sobre a formativa antes da gente iniciar a aula? Só para me perguntar, são 2 folhas, então, né? Ou vai fazer em uma só? Desculpa que eu me perdi aqui. São 2 relatórios. Podem me entregar um documento único, desde que esteja separado por títulos, né? Daqui a aqui começa o primeiro e daqui até ali vai o segundo, tá? Raquel, pode ser impresso ou escrito? Pode ser impresso, tá? Pode digitar e entregar ele impresso, tá? Tá Pauline. impresso com capa de A entrega pode ser online ou tem que ser como é que vai ser a entrega do trabalho? A entrega no dia da prova, o documento no dia da prova, tá? Mais alguém? Falando em prova, Raquel, como é que vai ser nossa prova? Curiosidade. Tá, a prova vai ser da seguinte forma: vocês vão levar para a prova um material de consulta. Que material de consulta é esse? O material que vocês irão produzir. Então, unidades 3 e 4, vocês vão escrever à mãozinha, bem bonitinhos, em folhas de caderno e poderão levar esse material que vocês próprios produzirem. Ok? Ok. Mas aí vai ter perguntas desse material. Isso é tipo uma colinha, é isso? Isso. Quando a gente faz a cola, a gente aprende. Quando a gente cola, a gente reprova porque o professor vê. Mas se nesse caso vocês vão levar o material, vocês vão produzir o material e vão levar. Só que tem que ser
com a mãozinha de vocês. Nada de imprimir os slides, nada de imprimir os textos, é com a mãozinha de vocês. Ah, beleza. Ok? Ok. Ainda bem que eu perguntei, hein, para dar tempo. Podemos começar, então? Vou compartilhar os slides novamente, que acabou saindo porque eu compartilhei a minha tela. Então, assim, de vez em quando eu vou dar as paradinhas, né? Porque eu tenho que ir admitindo o pessoal. Eu hoje tentei bloquear vocês dos slides, para vocês não mexerem nos slides, tá? Então, acho que eu vou ir passando e vocês vão ir verificando os slides que eu estiver realmente falando, tá? Acredito que vai acontecer isso. Se não acontecer e for casos individuais, pode ser a minha internet ou a internet de vocês, né? Que a gente sabe que elas nos boicotam quando a gente mais precisa, né? Então, pessoal, o que vocês estão enxergando aí na tela, então? Só para eu saber se está todo mundo enxergando a mesma coisa. Unidade 4, 4, seção 3. Transtorno. Tá o slide aí, ok? Então, Ok. tá. Então, vamos lá, pessoal. Então, assim, eu comecei pela terceira sessão, a aula de hoje, né? No lugar de começar pela primeira. Se vocês olharem lá a unidade 4, então, ela é dedicada a alguns quadros patológicos, então, né, decorrentes aí da alteração do sistema nervoso central. Eu optei por iniciar pelo quadro de demência, porque vocês vão ver que ele fala muito das funções cognitivas que nós vimos na última aula, então tá fresquinho aí na memória de todo mundo, espero eu, né? Então vai ficar mais tranquilo, e também porque a sessão 1 é o TDAH, e o TDAH eu vou levar uma escala para vocês, então é mais interessante se a aula for presencial, tá? Mas já está lá no ambiente virtual, então tá tudo certo, tá? Quando a gente entra, né, nesses quadros patológicos, pessoal, o que é importante a gente ter claro? Que a neuropsicologia, ela faz interface com outras áreas da própria neurologia, por exemplo, né? Da psicologia, da fonoaudiologia, da geriatria, da pediatria, da pedagogia. São muitas áreas, mais recentemente até entrou aí a economia e o marketing, né? Dentro da neuropsicologia. Mas o que eu quero dizer para vocês? Jamais a gente vai olhar um transtorno através de uma única perspectiva, tá? Tanto a avaliação quanto a reabilitação de qualquer transtorno decorrente de alterações do sistema nervoso central é multidisciplinar, tá? Hoje a gente vai dar uma olhada, vamos a partir de hoje olhar alguns desses transtornos sob a ótica da neuropsicologia, mas não significa que na nossa prática a gente deva simplesmente ficar com a neuropsicologia e ponto final, tá? Então, passando para o nosso segundo slide, então, o slide que fala sobre a introdução, né? Ele diz ali o seguinte: segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a expectativa média de vida dos brasileiros é de 76,3 anos, né? Ou seja, 79,9 para mulheres e 72,8 para homens, né? E o envelhecimento, o nosso corpo em si, ele passa por modificações fisiológicas que envolvem principalmente alterações cognitivas, né? Então, as alterações cognitivas mais graves são justamente as demências, que é o que a gente vai ver hoje, tá? Elas desintegram ali, como diz no slide, a memória e a capacidade de raciocínio, então, do idoso.
O cérebro do idoso, pessoal, ele vai apresentando modificações tanto no volume quanto no peso. Vocês lembram que eu falei que o nosso cérebro ele vai aumentando conforme o número de sinapses? Pois é, com relação ao cérebro do idoso, a gente vê essa alteração, principalmente na vascularização e na estrutura celular. Tá? E, obviamente, na função ali dos neurotransmissores, a gente vai identificando alterações no cérebro do idoso. Por causa disso, é sempre um desafio muito grande a gente discernir quais efeitos são um processo natural, realmente, do envelhecimento e quais efeitos são decorrentes, então, de uma condição patológica, tá? Então, queixas cognitivas, elas são frequentes né, nos idosos, esses indivíduos com essa faixa etária aí, a gente escuta muito essas queixas cognitivas. Por quê? Porque há realmente essa alteração do cérebro deles. E se a gente for fazer um testezinho neuropsicológico com eles, obviamente a gente vai ver um declínio, tá? Mas o que a gente precisa ter em mente? Que muitos desses indivíduos, eles vão e não vão piorar o desempenho deles, então vai ser considerado normal, é normal da faixa etária esse declínio, tá? E a gente vai até poder verificar isso através desses testezinhos, por exemplo, o MOCA, que eu mostrei para vocês na semana passada, né, na aula passada. Mas esse comprometimento cognitivo leve que o MOCA nos mostra, por exemplo, ele pode acabar evoluindo, então, para um prejuízo funcional. Então, algumas funções cognitivas vão ter um prejuízo maior, e aí sim, esse indivíduo poderá ser portador de uma síndrome demencial. Tá? Então, é importante a gente verificar essa diferença que não é muito fácil. Com isso, a gente conclui que a demência, ela jamais pode ser vista como um sério declínio mental em decorrência simplesmente do envelhecimento, que é o que muitas pessoas acabam dizendo aí, né, no senso comum. Não, tá, pessoal? Associado aos quadros de demência, agora a gente vai ver algumas patologias que vão determinar o acontecimento delas, tá? E, de acordo com o envelhecimento, há um declínio leve, reversível e natural das funções cognitivas, tá? Então, dependendo dos processos de reabilitação, a gente consegue reverter alguns desses prejuízos aí considerados mais leves do nosso declínio cognitivo, tá? Agora a gente vai trazer um pouquinho, né, da história e entender um pouquinho a palavra demência, né? Para alguns ela soa bem ruim, na verdade, né? Não tem não é legal quando a gente fala em demência, né? Porque ela foi caracterizada há muito tempo como algo muito negativo. Mas a demência, né, segundo aí um dos maiores filósofos da Roma antiga, o Cícero, ele traz a ideia de que a demência ele deriva, então, como diz ali no slide, da raiz latina, né, dementia, que o de significa sem e o mentia significa mente. E ele usou, então, pela primeira vez para se referir àqueles cidadãos que eram pervertidos por um tipo de demência, ou seja, eles declaravam guerra à pátria, né? Então, eles iam contra, na verdade, a pátria naquele momento. Então, Cícero usou pela primeira vez essa palavra demência. Seguindo ali para o período clássico, tá? Até meados lá do século XIX, todo mundo acompanhando os slides? Eu vejo a Estelle aqui, se ela disser sim, ok, então tá. Do período clássico, então, até meados ali do século XIX, esse termo demência, ele foi usado tanto no sentido de abolição do pensamento, como, sim, de loucura, né, e até de conduta extravagante, uma pessoa que tivesse uma conduta muito extravagante, que fugisse daquilo que era regular e contido na época, também era chamado de demente, né. E aí, passando ali para o nosso slide seguinte, foi somente, pessoal, a partir do século XIX, ali com
o pai da psiquiatria moderna, o Pinel, né, que era um médico psiquiatra, considerado o pai da psiquiatria moderna, o Esquirol, que era um psiquiatra francês, discípulo do Pinel, né, e também a Bal, que era a primeira mulher que se destacou, mulher afro-americana, né, que foi uma química que criou um óleo injetável lá para o alívio da dor da hanseníase, né? Então, foi a partir desses três aí que a demência passou a ter uma outra visão e a denotar, então, uma afecção cerebral associada ao comprometimento intelectual. Com isso, a gente parte, então, para a definição de demência, tá? Demência, então, define-se como uma síndrome de declínio cognitivo comportamental que se manifesta pelo comportamento de pelo menos duas funções mentais, como memória, linguagem, habilidade visoespacial, de intensidade suficientemente grave para comprometer a autonomia do paciente na realização das atividades da vida cotidiana. Então, a demência, ela precisa ser compreendida como uma síndrome e não como uma doença. Por quê? Porque ela vai ocorrer em muitas doenças, em muitas condições patológicas, tá, pessoal? Ela não é algo que vem assim sozinha e ponto final, tá? Ela decorre aí, na verdade, em várias outras doenças, tá? E algo que é importante é a gente fazer essa distinção, tá? O diagnóstico sindrômico da demência, ele vai se basear no declínio cognitivo persistente, tá? Que a gente vai ver agora com mais calma. Até esqueci de dizer para vocês, a última sessão lá da unidade 4 é sobre critérios diagnósticos, tá? Justamente dos 3 transtornos que nós vamos ver. Eu incluí em cada aula deles, eu já incluí os critérios diagnósticos ali. Eu não vou fazer uma aula só para falar desses critérios, eu vou falar em cada aula que a gente trouxer o transtorno, tá? Então, tem esse declínio cognitivo persistente, ele é independente da apresentação de alterações na consciência da pessoa, tá? Então, ela não tem um estado confusional agudo, que é o que a gente chama de delírio, tá? Às vezes as pessoas apresentam um delírio, ou seja, esse estado de confusão, e é muito fácil confundir com o que as pessoas dizem que seria demência, tá? A demência, ela vai interferir nas atividades sociais, nas atividades profissionais do indivíduo, tá? E ela é diferente lá do comprometimento leve, porque o comprometimento leve, ele não chega a tirar essa autonomia da pessoa, ele não vai interferir na execução das atividades do dia a dia, a pessoa ainda tem autonomia, tá? Ela é causada, então, por um processo que vai afetar o sistema nervoso central, tá? E embora a maioria das vezes a demência ela tenha uma evolução lenta, uma evolução assim progressiva, em alguns casos ela pode já chegar se instalando de modo agudo, de modo subagudo realmente, tá? Ela pode ser reversível com tratamento específico para aquela doença que causa a demência em si, tá? Mas para isso acontecer, o tratamento ele tem que estar disponível precocemente, tá? Se a gente iniciar o tratamento já precocemente, tem grandes chances, então, de reverter os tipos de demência, tá? Mas, frequentemente, ela é progressiva e irreversível, tá? É o mais comum, assim, de acontecer, até porque as pessoas, muitas vezes, elas ficam prorrogando a verificação dos sintomas, né? Ah, não é nada, elas acabam não percebendo, negando, e aí demora um pouquinho para elas chegarem a buscar um tratamento, e aí a gente já não consegue mais fazer essa reversão. Chegando gente na sala. Alguém quer falar? Não? Sobre os critérios diagnósticos, então, pessoal, nos últimos anos houve uma revisão,
tá? Dos critérios diagnósticos aí de demência, tá? A gente tem critérios que são publicados lá pelo Instituto Nacional de Envelhecimento, tá? E esses critérios são feitos em colaboração com a Associação de Alzheimer dos Estados Unidos, tá? E temos critérios que é feito através do DSM, ou seja, o diagnóstico estatístico de transtornos mentais, que a gente utiliza bastante, que também ele teve essa revisão DSM-5, acho que é ali de 2018, e esse que é o 5 já revisado é lá de 2022, tá? Bem recente. A mudança do 5 para o 5 revisado não tem nos critérios diagnósticos da demência, a gente vai ver os critérios do DSM-5, né, que são os que permanecem até hoje. Mas o DSM-5, os critérios, eles também são em parceria com a Associação de Alzheimer lá dos Estados Unidos, tá? Basicamente, pessoal, os novos critérios, eles não exigem mais que haja declínio da memória, tá? E eles adicionam um comprometimento da personalidade ou do comportamento, além dos domínios cognitivos que já eram verificados antes. Por que que isso foi feito, né? Tanto lá pelo Instituto Nacional do Envelhecimento, quanto pelo DSM. Porque há um tipo de demência, a frontotemporal, que ela não necessariamente tem o declínio da memória, tá? Ela tem lá alterações de comportamento, alterações nas funções executivas, mas não tem o declínio da memória. Então, não era possível encaixar os pacientes com essas alterações na síndrome demencial em função de não ter essa alteração, tá? No DSM, então, a demência, ela passa a ser incorporada agora a uma entidade que é denominada transtorno neurocognitivo. No caso da demência, transtorno neurocognitivo maior, tá? Não está excluído o uso do termo demência nos subtipos, tá? Mas todas as demências agora fazem parte dessa entidade aí, que são a entidade dos transtornos cognitivos, tá? É interessante, né? Vamos pensar que é interessante essa nova nomenclatura para quando a gente vai falar com o paciente, com o familiar, né? Porque, como eu disse para vocês, o termo demência é algo bastante dolorido, é algo bastante negativo, né? Então, se a gente disser que a pessoa ela está sofrendo de um transtorno neurocognitivo, acho que é melhor aos ouvidos do familiar e da pessoa, né, do que dizer que ela tá sofrendo de uma demência, né? Mas a principal diferença, então, nesses novos critérios aí, também, além de não ter o declínio da memória, é a possibilidade de comprometimento apenas de um dos domínios cognitivos, tá? Tendo um domínio cognitivo já comprometido, já é suficiente no DSM-5 para o diagnóstico, então, do transtorno neurocognitivo maior, tá? Como, pessoal, os critérios do DSM, eles são mais claros, eles são mais simples de aplicar, embora, obviamente, a gente tenha vantagem nos dois, né? Tanto lá do Instituto quanto do DSM, eu vou optar para trazer para vocês os critérios do DSM, tá? Então, a gente vai ver na aula de hoje os sintomas cognitivos e comportamentais que vão interferir, então, na independência do indivíduo, segundo o próprio DSM. Então, ali na tela de vocês, tá? Os critérios diagnósticos, então, do transtorno neurocognitivo maior, de acordo com o DSM-5. Evidência de declínio cognitivo importante a partir de nível anterior de desempenho em um ou mais dos domínios cognitivos abaixo. Então, a pessoa tem que ter uma alteração, tá? Antes ela tinha um funcionamento ok, um funcionamento regular, e agora mudou esse funcionamento, tá? Então, para ficar claro que não é alguém que já tinha alguma dificuldade a vida inteira por um motivo específico ou outro, a gente não vai encaixar nesse critério, tá?
Então, quais são os domínios cognitivos que, se ela tiver alguma alteração, a gente já pode considerar, então? A atenção, então, né, em todas as funções da atenção, né, de forma geral, a função executiva, aprendizagem e memória, linguagem, percepto-motor e cognição social. Então, qualquer um desses domínios cognitivos tendo uma alteração, a gente já encaixa, então, no critério de TNM, tá? Mas, além disso, né, pessoal, além desses critérios, o DSM, ele também acrescenta, na verdade, que o paciente ele precisa apresentar comprometimento em pelo menos 2 domínios cognitivos, né, ou alterações de personalidade, de temperamento, de comportamento em si, tá? Para que ela possa ser caracterizada. Então, preocupação do indivíduo ou do informante tem que aparecer. Então, o indivíduo tem que se dar conta que tem alguma alteração, ou alguém que more com ele, né? Alguém que conviva com ele. Tem que ter um prejuízo aí substancial no desempenho cognitivo. Tem que ter interferência na independência cotidiana, então a pessoa ela se torna dependente para muitas atividades do dia a dia. Os déficits não ocorrem apenas no contexto de delírio, que a gente já viu, e eles não são mais bem explicados por outro transtorno mental. Quando vocês tiverem psicopatologia, vocês vão aprender os diagnósticos diferenciais, que às vezes a gente tem critérios que se encaixam para mais de um e a gente tem que compreender para qual deles é melhor para a gente poder fechar o diagnóstico final, tá? Mas aí vocês vão ver isso detalhadamente depois, tá? Então, a caracterização, eu já disse para vocês, perda de memória, alterações de linguagem, alteração das funções executivas, alterações de personalidade também. E o que é importante a gente ver? Que o curso dessa síndrome é muito silencioso, tá? É algo que a gente não vê de forma tão rápida, né? Ele é progressivo e geralmente irreversível, né? Que a gente já tinha conversado. Tem alterações no tecido cerebral, tá? Isso acontece de forma difusa, de forma crônica e geralmente progressivo. O nível de consciência geralmente é normal, tá? Não tem uma alteração de consciência e, obviamente, tem sintomas psicológicos associados, que são ideias paranoides, depressão, ansiedade, delírios, alucinações, acabam, então, a gente tendo esses sintomas aí associados ao prejuízo cognitivo, da demência em si. Gente chegando na sala, eu dou uma paradinha aqui para poder chegar. Bom, pessoal, para se classificar adequadamente a demência, é necessário a gente fazer a especificação da origem desse declínio cognitivo, tá? Considerando se é realmente devido a uma patologia degenerativa, tá? Então, elas podem resultar, como está ali na tela de vocês, de distúrbios primários do cérebro ou de outra condição, neurodegeneração, de medicamentos, alcoolismo, neoplasias, de desnutrição, do hipotiroidismo, da hipocalcemia, de traumatismo craniano, de infecções como HIV, de inflamações, de hemorragia cerebral, né, e outras condições, como, por exemplo, a doença de Alzheimer, a doença de corpos de Levy, a doença vascular, traumatismo craniano, doença de Parkinson, doença de Huntington, medicamentos, a gente já colocou ali os medicamentos psicoativos, mas assim, ela é ocasionada, né, por uma outra condição. Com isso, nós temos algumas demências, né? São várias, não é uma ou duas, são várias. As mais comuns são as que a gente vai ver em aula hoje, mas existem outras, tá, pessoal? Por ordem de prevalência no nosso país, tá? Doença de Alzheimer, e aí a doença de Alzheimer é mundial, tá? Ela no mundo inteiro é o tipo de demência que mais acomete os idosos, tá? A demência vascular, a demência por corpos de Levy e a demência frontotemporal, tá?
Então, temos esses tipos mais comuns aí, e a gente, obviamente, vai começar a ver, então, as doenças. Espera aí que eu estou aceitando um colega aqui. A demência, né, a neuropsicologia da doença do Alzheimer, tá? Então, vamos dar uma olhadinha agora nessa condição, tá? A doença de Alzheimer é a causa mais frequente, então, da demência, e a gente vai iniciar pelo funcionamento dos processos cognitivos, tá? Então, o que que acontece na doença de Alzheimer? Há uma perda sináptica significativa, há uma morte neuronal, né, capaz de inviabilizar, então, o funcionamento cortical, por isso, então, a gente percebe a demência. Existem fatores de risco, obviamente, então, a idade, tá, é um fator de risco, quanto mais velho, mais provável, tá, é uma doença que se instala a partir dos 65 anos de idade, mais comum a partir dos 80, pelos estudos feitos aqui, tá, no Brasil. Antecedentes familiares, então, de demência também. Então, se existe na família, já serve de alerta para a gente fazer verificações aí constante. A presença de um determinado gene, então, por isso a importância da gente fazer exames. Baixo nível cultural, atividade cognitiva e social, histórico de traumatismo craniano, presença de doença cardiovascular e diabetes em si. Certo? Falando um pouquinho sobre a sintomatologia, então, a gente observa que a doença de Alzheimer, ela é caracterizada, sobretudo, nos estágios iniciais, por comprometimento da memória recente, tá? Então, a memória episódica, lembram o que é a memória episódica? Memória é relacionada a eventos, né? Isso mesmo. Então, na sintomatologia da doença de Alzheimer, a pessoa tem a memória episódica comprometida, mas a memória remota, ela permanece relativamente intacta, né? Na fase inicial, tá, pessoal? Depois, com o tempo, infelizmente, essa memória também vai se perdendo. Mas também tem uma dificuldade para aquisição, então, de novas informações, que a gente observa já logo no início, assim, que a pessoa tem dificuldade de reter novas informações. Com a progressão, então, da doença, a perda de memória vai prejudicar a vida diária, tá? Agora eu estou ali no slide de vocês. Ocorre uma confusão temporal ou espacial, tá? A pessoa não sabe exatamente onde é que ela está, que dia é hoje. Aí, se vocês lembrarem lá do Moca, tem alguns questionamentos sobre isso. A Simone já nem sabia mais em que dia ela estava né, naquela aula. Há um empobrecimento do julgamento e da tomada de decisão, tá? Alterações de humor, alterações na personalidade, eles vão ficando mais agressivos nos estágios finais, tá? Abandono do trabalho de atividades sociais, não tem como, né? Dificuldade em executar tarefas que são do cotidiano, tá? Então, eu me recordo de um caso bem próximo, assim, que ela, a idosa, era responsável por fazer o almoço da família, tá? Ela ficava sozinha no período da manhã e ela fazia o almoço, neto, filho, né? Então, ela que fazia. E aí, aos poucos, a filha precisou deixar bilhetes, assim, na geladeira. Isso é muito comum, a gente ver as pessoas, né, que têm essa degeneração cognitiva cheia de post-its, assim, pela casa, para ir lembrando, né, o que ela tem que fazer. Ela tinha que deixar bilhetes para ela poder fazer o almoço. E depois, quando ela infelizmente a doença foi progredindo, quando a filha chegava, nossa, tinha almoço por uns 5 dias, porque ela já tinha esquecido que tinha feito o primeiro. E aí ela ainda brigava com a filha quando a filha chegava, mas tu deixou o bilhete para eu fazer o almoço. Então, cada vez que ela olhava para o bilhete, ela fazia alguma coisa nova, né? Então, realmente vem toda essa dificuldade, essa autonomia aí do dia a dia. Uma lentificação da marcha também, dificuldade de concentração,
perda de peso e a insônia. Nós temos também alguns sintomas comportamentais, tá? Que é o caso da apatia, da depressão e agitação e agressividade mais pro final, então, né? A doença já há mais tempo, digamos assim. Bom, mas existem algumas formas, tá, pessoal? A doença, ela pode ser distinguida, então, de uma forma típica e uma forma atípica, tá? A forma típica corresponde, então, a essa forma amnésica, né, da doença. Então, ela é a mais frequente, a gente encontra na maioria das pessoas com o Alzheimer a forma amnésica, 95% dos pacientes, a literatura nos diz. E a forma atípica, então, ela é mais rara e ela vai compreender, como diz ali no slide, a sintomatologia cognitiva focal, tá? Associada à relativa preservação da memória episódica. A gente vai ver melhor agora nos próximos slides cada uma delas, tá? Começando, então, pela forma típica, a forma típica da doença de Alzheimer, ela costuma acometer as pessoas a partir dos 65 anos de idade, como eu já tinha dito, tá? O sintoma inicial é a amnésia, tá? Então, a memória anterógrada, ela é prejudicada. Lembram o que é a memória anterógrada? Olha, eu ouvi até a minha voz sendo repetida num gravadorzinho quando falou em memória anterógrada e retrógrada na aula de quarta-feira. Lembram o que é a anterógrada? Aí, refresca aí para nós, Raquel. A anterógrada é a memória que a gente perde a partir do trauma. Então, fazer novas memórias a gente não consegue, tá? A retrógrada, então, é quando a gente esquece o que aconteceu no passado, tá? Então, nesse caso aqui da doença de Alzheimer, a memória anterógrada, então, né, a partir daquele momento, a pessoa não consegue guardar as informações, tá? Os sintomas amnésicos, então, eles são estreitamente relacionados ao acometimento das regiões temporais mediais, então, hipocampo e córtex, tá? Então, para a gente lembrar um pouquinho aí das nossas estruturas, tá? A evolução, então, desses sintomas cognitivos, os sintomas comportamentais da doença, vão correlacionar com a progressão das alterações neuropatológicas, tá? Então, vou ter mais sintomas cognitivos de acordo com a perda sináptica, de acordo com a morte neuronal, tá? Então, isso aqui vai determinar essas alterações cognitivas e comportamentais, tá? E também eles vão atingir depois, né, quando houver uma progressão da doença, vai acabar atingindo ali as áreas parietais, temporais e frontais, e com isso mais alterações cognitivas a gente vai tendo então. Ainda falando sobre a forma típica, à medida que vai ocorrendo a progressão, então, dessas lesões, a gente vai observando, como diz ali no slide, um comprometimento de outras funções cognitivas, como a linguagem, as habilidades visoespaciais, visoperceptivas, a pessoa vai perdendo a autonomia decorrente desses déficits cognitivos, né? E isso é que vai definir realmente esse estágio demencial da doença de Alzheimer em si. E por falar em estágios, né, que eu estou aqui falando estágio inicial, né, estágio final, então sim, né, a evolução dele vai ser a gente vai conseguir ver através de três estágios principais, isso é de acordo com a gravidade da doença em si, então pode ser leve, intermediário ou moderado, avançado ou grave, tá? Nas formas amnésicas típicas, então, a progressão é previsível, é relativamente previsível, tá? Pode, obviamente, ter uma certa variabilidade, que depende aí de pessoa para pessoa, mas os médicos conseguem prever, né, como é que vai ocorrer essa progressão aí da doença, tá? E é influenciada, então, por fatores como a idade no início dos sintomas, pelo sexo, né, homem ou mulher tem diferença, pelo nível educacional, pelos aspectos genéticos em si.
Vamos dar uma olhadinha em cada um dos estágios agora, então, tá? Agora eu estou no slide do primeiro estágio, então. No primeiro estágio, ocorre um declínio clínico, né, da perda de memória, tá? Por fatos recentes, como diz ali no slide, mas tem a preservação da memória para fatos remotos, tá? Então, o paciente ele vai exibir dificuldade para armazenar e recuperar informações que ele aprendeu agora há pouco, né, há minutinhos atrás, mas não vai esquecer de coisas tão antigas, tá? Ele esquece nomes, ele não se lembra onde ele guardou os objetos pessoais, ele pergunta uma coisa 200 vezes, quer falar, Simone? Diga. A colega pediu para avisar que ela está esperando para tu aceitar. Ué, mas Pode. não tem ninguém aqui no lobby para mim, que É a estranho. Késia. Diz para Késia sair e entrar de novo, porque ela não tá aparecendo para eu aceitar, por favor. Tá bom. Tá? Tem mais uma. É, Nayara. nesse momento eu não tenho ninguém no lobby. Pede para quem tá com dificuldade de entrar que saia e entre novamente, por favor. Tá? Seguindo aqui, pessoal, a capacidade de recuperação, então, das informações novas, ela é pouco influenciada por pistas. Vocês lembram lá do MoCA? Então, lá no MoCA, quando a gente dava pistas, a pessoa lembrava, né? Aqui, no caso da doença de Alzheimer, a pessoa nem com as pistas ela vai, tá? Outras habilidades que nem tem ali no slide, linguagem, né, praxias, elas estão globalmente preservadas, mas há algumas alterações leves com relação à atenção e à memória de trabalho em si, tá? Então, nesse primeiro estágio da doença de Alzheimer, não há um comprometimento da funcionalidade do paciente em si, tá? A autonomia dele ainda encontra-se preservada, tá? Com o estágio moderado agora, tá? Sobre o estágio moderado. No estágio moderado, outros domínios cognitivos, então, além da memória episódica, como está ali no slide deteriorada, alguns outros domínios cognitivos passam também a exibir alguns sinais evidentes de deterioração, tá? Por exemplo, ali no slide, a linguagem, tá? Então, o discurso é fluente desse indivíduo, mas ele é parafásico, tá? Ou seja, ele produz umas frases, umas palavras inadequadas, umas sílabas inadequadas durante a fala dele, tá? Que não estão de acordo ali com o contexto, tá? Ele também tem a compreensão da fala alterada, né? Quando a gente conversa com ele, ele também compreende mal, tá? Mas a repetição ainda, né, é relativamente preservada, tá? Com relação às memórias ali, a recente e a remota já começam a ser bastante prejudicadas, tá? E nessa etapa, assim, da doença, os pacientes, eles acabam se perdendo dentro da própria casa, tá? Por exemplo, ele tem dificuldade para se vestir, para realizar a higiene pessoal, ou seja, aqui a autonomia já começa a ficar comprometida, tá? Ele vai precisar de auxílio agora para realizar as atividades, então, da vida diária dele. Fala, Simone. Agora não é sobre as colegas. Eu lembrei do filme Para Sempre Alice, que é uma professora que tem Alzheimer. É muito bom o filme para quem... E fala bem essas questões aqui que você está pontuando. Legal, eu acho que eu não assisti, Simone, mas boa dica aí para o pessoal. Ela chega um momento que ela não encontra nem o banheiro da própria casa dela. Uhum. Então provavelmente a gente tem algum quadro de demência aí. Legal. Legal, fica a dica da Simone para a gente assistir, então. A Júlia também está de mãozinha levantada? Raquel, o que seria memória remota? É a memória das coisas do passado,
tá? Lembrar aquilo que já aconteceu, as coisas mais antigas, Tá, tá? muito obrigada. De nada. Agora, então, a gente passa. As meninas não conseguiram entrar? Professora, só te perguntar. A senhora Diga. falou que é a partir dos 65 anos, é isso? Que Isso, começa. é mais Isso? comum, isso, a partir dos 65 anos é que a maioria dos diagnósticos ocorrem. Tem algum estudo com menos? Não, aí a gente tem, são poucos os casos, tá? Então não tem nada evidente assim na literatura, mas a gente tem algumas demências que são pré-senis, tá? Uma delas a gente vai conversar agora, até na aula de hoje. Ah, porque eu pensei que às vezes a gente confunde o estresse, né? Por exemplo, tem 45 anos, aí a gente começa a esquecer as coisas. Pode ser também o estresse que leva a isso? Sim, o estresse leva a problemas de memória, tá? O estresse pode levar a problemas de memória. Só que aí a gente não tem outros domínios cognitivos, né, prejudicados. E a gente tem que entender se isso é passageiro devido ao estresse, e é a gente controlando se isso retorna, né? Ou se não, se é uma condição que ela vai aumentando, tá? Obrigada. O estágio grave, então, pessoal. No estágio grave, como tem ali no slide de vocês, todas as funções cognitivas estão gravemente prejudicadas, tá? Então, a fluência verbal, ela se reduz, então ocorre ecolalia, palilalia, até mesmo mutismo, tá? Todo mundo sabe o que eu acabei de falar ou eu falei grego para alguns? Ecolalia, palilalia, mutismo, todo mundo sabe? Não. Tá. Não, então tá. Então, o que que acontece, pessoal? A ecolalia é aquela repetição de palavras ou frases, tá? Então, a gente fala e a pessoa repete, né? O que a gente fala ali no final, por exemplo, tá? A palilalia é a mesma coisa, mas ela repete muitas vezes aquilo que a gente acabou de falar, tá? É comum a gente ver até crianças, né, fazendo isso. É comum as crianças repetirem, a gente fala e ela repete aquela última palavra. A gente diz uma frase inteira e ela repete a última palavra, né? Só que nesse caso da palilalia, ela vai repetir muitas vezes, tá? E o mutismo é quando ela se recusa a falar determinadas palavras porque ela não lembra mais, né? Então já não existem mais aquelas palavras no vocabulário da pessoa, tá? Deixa eu ver o que mais. Ocorre também nessa fase a rigidez esfincteriana, né? Então, uma incontinência, na verdade, o paciente também pode desenvolver uma rigidez generalizada ali, aquela postura de flexão, sabe? Dos 4 membros, assim, né? Então, é essa rigidez que a pessoa acaba sofrendo. O óbito ocorre em média ali, né, 10 anos após o início dos sintomas, então, e geralmente é por complicações clínicas que são relacionadas aos problemas motores, tá? Como a dificuldade de deglutição, por exemplo, tá? E algo que é bem comum também, devido à pessoa ficar muito tempo acamada, é a pneumonia, né, aspirativa e as infecções também lá do trato urinário e até uma infecção generalizada desse paciente, tá? Então, saímos agora da forma típica, vamos ver um pouquinho da forma atípica, é bastante coisa, né, dessa aula de hoje, então tentei sintetizar bastante aí pra gente, tá? A forma atípica, então, da doença, ela cursa uma relativa preservação, como está ali no slide de vocês, da memória episódica e o acometimento focal de outros domínios cognitivos, como déficit de linguagem, de habilidades visoespaciais ou déficits de funções executivas associados a alterações comportamentais, tá? Essa forma, ela costuma acontecer em indivíduos mais jovens que aqueles que são afetados pela amnésia clássica, tá? Agora a gente vai ver, então, a neuropsicologia da demência vascular,
tá? Aqui a gente já tem a segunda causa de demências, então, afetando sobretudo a população idosa, então, também a partir dos 65 anos, novamente, né? A maior parte não quer dizer que alguém mais novo possa acabar sendo acometido, tá, pessoal? Esse tipo de demência tem uma relação causal, como vocês estão vendo ali no slide, entre a síndrome demencial e a doença cerebrovascular, tá? Essa doença cerebrovascular é uma doença que afeta a circulação sanguínea do cérebro, tá? Então, a pessoa com essa doença, ela pode, então, ter um comprometimento cognitivo, né, de variadas formas, da gravidade também, que a gente denomina comprometimento cognitivo vascular, tá? Por isso o nome, então. Envolve um comprometimento leve, então pode ter um comprometimento cognitivo leve, sim. Se acontece isso, não tem demência. Mesma situação do que a gente vinha falando anterior. Comprometimento cognitivo leve ainda não é demência, tá? A forma mais grave, sim, é a que evolui para uma síndrome demencial, então, que aí a gente vai dar este nome de demência vascular, tá? O que acontece na demência vascular? Geralmente um prejuízo cognitivo que vai também acarretar lá na perda da independência para as atividades de vida diária da pessoa, tá? Sobre os critérios diagnósticos, então, da demência vascular, ele é feito, pessoal, de acordo com a história clínica do paciente, também exame físico, avaliação neuropsicológica, exames também de neuroimagem, tá? E, obviamente, os critérios diagnósticos que já são definidos, tá? Então, a gente precisa de uma união aí de processos para que a gente possa fazer essa avaliação, tá? E aí, quais são esses critérios? Ali na tela de vocês, desenvolvimento de comprometimento cognitivo em múltiplos domínios, que inclui deficiência da memória, então amnésia, e de um ou mais transtornos cognitivos, como afasia, apraxia, agnosia ou disfunção executiva, que devem causar dificuldade importante no trabalho ou em atividades habituais e representar um declínio significativo em relação a um nível prévio de funcionamento em si. Então, esse tipo pode se manifestar de diversas formas clínicas, tá? E isso vai depender da área que foi afetada, ou seja, da área que essa doença cerebrovascular ficar presente, tá? Infelizmente, não existe um tratamento específico e realmente eficaz para esse tipo de demência, mas um tratamento preventivo, ele é muito importante, tá? Em particular nos pacientes que têm já um fator de risco vascular, tá? Olha, é importante da gente estar fazendo sempre exames, né, pessoal? E ainda há necessidade de muitas pesquisas para compreender melhor essa demência vascular, tá, pessoal? Ainda tem carência de pesquisa sobre esse tipo de demência, tá? Agora a gente passa para neuropsicologia das demências com corpos de Levy, tá? O que é isso? Na verdade, essa demência ela é marcada justamente pelo acúmulo de proteínas, que são proteínas anormais, tá? Não são proteínas normais que fazem bem para a gente. E essas proteínas, elas são chamadas de corpos de Levy, tá? E elas ficam presentes, então, no nosso tecido cerebral. Então, já viram onde é que vai ocorrer essa degeneração, né? Por isso que ela recebe esse nome aí de corpos de Levy. Passando para a definição, então, que é o que está na tela de vocês, a demência com corpos de Levy é uma demência degenerativa marcada pela presença de pelo menos duas das seguintes características: o parkinsonismo, tá? Que é justamente o termo aí que marca, na verdade, essas alucinações visuais recorrentes e a flutuação cognitiva em si, tá?
Geralmente essas alucinações, elas são bem complexas, tá, pessoal? Ele envolve as alucinações não só figuras humanas, mas objetos, tá? Então, animais, então, é bem complexas essas alucinações. Tem uma flutuação do estado mental também, tá? Então, é comum que a gente consiga observar, nesse caso aqui, alguns episódios de delírio, tá? Então, há um estado confusional aí agudo na pessoa, e interfere também os níveis, então, de consciência, de atenção dessa pessoa, mas geralmente não tem uma causa aparente, tá? E esses episódios de delírio, eles podem durar de dias, pode durar horas, né? Aí depende aí, de cada quadro em si. Eu tenho algumas mãozinhas levantadas aqui, deixa eu ver, Lucas levantou primeiro, diga, Lucas. Raquel, essas alucinações visuais recorrentes, elas são parecidas com... esqueci o nome da doença. Aquele... esqueci o nome da doença. Esquizofrenia. É parecido com a esquizofrenia ou Sim, é sim, totalmente as diferente? alucinações, sim, as mesmas alucinações, tá? E É. aí, olha a importância do diagnóstico diferencial ou das doenças associadas, tá? Luciana, Aqui eu fiquei confusa. O Alzheimer, ele é associado ao Parkinson? a demência com corpos de Levy, tá? Sim, pode ser associado, tá? As características do parkinsonismo podem, sim, estar presentes na demência com corpos de Levy, Ah, tá bem. Obrigada. tá? Vamos ver, então, justamente os sintomas, né? Que a gente já está falando aí desse caso aí do Parkinson, né? O que é o sintoma do Parkinson que está presente, então, nessa demência de corpos de Levy? A lentificação motora, que a gente chama de bradicinesia, tá? Rigidez, instabilidade de postura, tremor de repouso, então a pessoa treme, né? E as alucinações visuais e delírio que a gente acabou de falar. O que é mais frequente, então? Esses sintomas de bracinesia e rigidez, tá? É o que é mais frequente, então, nas demências de corpo de Levy relacionado aos sintomas do Parkinson, tá? Mas a gente tem outros sinais também, que sugerem o diagnóstico, então, da demência de corpo de Levy, tá? Que são alguns distúrbios do sono, como está aí na tela de vocês, tá? Então, um transtorno comportamental relacionado ao sono REM, tá? Então, o sono REM é aquela última fase que a gente tem dos estágios do sono, tá? Geralmente caracterizado por aqueles sonhos mais vívidos que a gente tem, e até os movimentos rápidos, assim, dos olhos são caracterizados nessa fase do sono, tá? Então, geralmente a gente tem alguns distúrbios aí relacionados a essa fase. As quedas repetidas, né, do paciente acontecem muitas vezes, tá? E eles também têm uma grande sensibilidade ao uso de neurolépticos, tá? Ou seja, de antipsicóticos, tá? E isso pode agravar, na verdade, o quadro de parkinsonismo, tá? Esses antipsicóticos. O perfil neuropsicológico, então, de pacientes com as doenças de corpo de Levy são associados ali a déficits corticais e subcorticais, tá? Então, são pronunciados mais no sistema atencional, no sistema visoespacial e nas funções executivas, tá? Então, teve um trabalho feito, eu não vou me lembrar, tá? Mas por um pesquisador que usou aquele teste do desenho do relógio, tá? Que vocês fizeram lá em aula no Moca, tá? Para tentar discriminar a reação tanto na demência de Alzheimer quanto na de corpos de Levy, tá? E o que foi percebido? Que
para o desenho espontâneo, pedindo para eles desenharem espontaneamente, não teve grande diferença entre qualquer um dos dois pacientes, tá? Dos dois grupos de paciente em si. Mas quando solicitava a cópia do desenho do relógio, tá? Então, ele ia copiar aquele desenho do relógio, os pacientes com a doença de Alzheimer melhoravam o desenho deles. E o paciente com as doenças de corpo de Levy tinham muitos erros ainda de organização espacial. Alguém chegando aqui. Vocês viram, então, a importância lá do testezinho que vocês fizeram? Além disso, pessoal, a memória episódica na doença de corpo de Levy, ela encontra-se comprometida, tá? Como tá aí no slide de vocês. Geralmente em um grau menor do que é observado lá na doença de Alzheimer, tá? Com relação aos processos cognitivos, ali no segundo balãozinho, a amnésia do paciente com a doença de corpo de Levy pode ser similar a essa do indivíduo com Alzheimer, mas tem um déficit de evocação, tá? Então, ela também não vai responder com a ajuda de pistas, tá? Então, não adianta a gente chegar lá no final e dar as pistas que ela não vai responder, tá? Mas tem um subgrupo, né, nas pesquisas da demência de corpo de Levy que apresenta esses déficits amnésicos relacionados a dificuldades atencionais que vão sim se basear com as pistas em si, tá? Então, é muito difícil fazer essa distinção entre a doença de Alzheimer e a doença de corpos de Levy, baseada somente numa avaliação neuropsicológica, tá? Porque tem essa superposição aí de déficits, né? As alterações cognitivas são as mesmas basicamente nas duas condições, por isso que é necessário essa gama aí de profissionais para poder ajudar nesse diagnóstico, tá? Agora, então, mudando, a gente vai para a neuropsicologia da degeneração lobar frontotemporal, tá? Então, agora a gente chega na demência, que é a segunda causa de demência degenerativa, agora pré-senil, tá, pessoal? Então, eu tô falando de antes dos 65 anos de idade, tá? Ali no slide de vocês diz que a demência frontotemporal, faltou um R, manifesta-se principalmente no período pré-senil, ou seja, entre 45 e 65 anos de idade, mas um significativo número de pacientes manifesta a doença após a 8ª década de vida, tá? Então, ela ocorre, sim, né, mais cedo, embora a gente também tenha pacientes que ocorram mais tarde. As meninas não conseguiram entrar, vocês não falaram com elas, porque eu não aceitei a Kézia, não aceitei ninguém aqui depois, não? Não. Tá, elas não estão aparecendo aqui. Bom, com relação ao quadro clínico, então, tá, da DFT, a gente consegue distinguir 3 apresentações, tá, pessoal, que reflete, então, esse déficit aí provocado por essa região, né, cerebral, ou seja, frontal, né, que é a região predominantemente afetada, então, na DFT, tá? Ali no slide de vocês diz, a degeneração lobar frontotemporal agrupa um conjunto de doenças neurodegenerativas com substratos histopatológicos distintos, mas que tem como denominador comum o acometimento preponderante dos lobos frontais e temporais, e nesse grupo incluem-se então a variante comportamental, que é a demência frontotemporal, a semântica, a afasia progressiva não fluente. Existem outras, mas eu vou trazer para vocês um pouquinho dessas 3 aqui, tá? A primeira, então, é a variante comportamental, ela vai ser caracterizada mais por alterações da personalidade, do comportamento e a disfunção executiva, tá? A segunda, então, é a da linguagem, tá? Então, a afasia semântica, tá?
e depois, então, a gente tem a de déficit afásico, né, que é não fluente, então afasia progressiva primária, tá? Lembram o que é afasia, né? Lembram ou não lembram? Disfunção da linguagem, tá, pessoal? Então, aqui, ó, para a gente entender, por isso que eu digo que é bom a gente sempre fazer um dicionário, né? Tô eu falando aqui, variante semântica. Quando eu falo de variante semântica, eu estou falando de significado das palavras. A pessoa não reconhece o significado das palavras, tá? Quando eu estou falando de afasia, estou falando de disfunção da linguagem. Quando eu estou falando de agnosia, estou falando da incapacidade de reconhecer ou de identificar objetos, ok? E até rostos também, tá? Esses nomezinhos técnicos chatos aí a gente precisa saber para quando a gente fizer uma leitura, né, de um livro de neuro, a gente entender o que estão querendo nos dizer, tá? Vamos lá, então, para o quadro clínico, então, da DFT, pessoal. Então, os atuais critérios aí diagnósticos que a gente vem conversando, tá? Eles consideram, assim, para a gente poder considerar um quadro realmente possível dessa demência, tem que ocorrer pelo menos 3 sintomas, tá? Pelo menos 3 desses sintomas comportamentais que a gente tem aí na tela de vocês, tá? Então, ali embaixo, por exemplo, desinibição, apatia ou inércia, perda de empatia ou compaixão, comportamento compulsivo ritualístico, estereotipado ou perseverativo, hiperoralidade ou alterações alimentares, disfunção executiva com relativa preservação da memória e das funções visoespaciais, tá? Então, a gente precisa ter pelo menos 3 aí desses sintomas, né? Dessas alterações comportamentais cognitivas, e elas têm que ser persistentes e têm que ocorrer ali nos 3 primeiros anos da doença, tá? Para a gente poder seguir um pouquinho adiante, a gente precisa entender essa divisão aí do lobo frontal, tá? A gente pode dividir o lobo frontal em 3 áreas distintas, como a gente tem aí na tela, tá? Que aí a gente chama de orbital, de medial e de dorso lateral. Por que que isso vai facilitar para a gente? Porque a gente vai entender quais são as estruturas subcorticais que tem ali, e aí a gente vai entender os sintomas que ocorrem de acordo com a lesão, de acordo com o local da lesão em si, tá? Então, vamos olhar aqui no nosso segundo slide, que aí eu trago o sintoma de cada uma dessas localizações, tá? Então, quando a gente fala do comprometimento orbital, ele está associado à desinibição, à impulsividade, comportamentos antissociais e estereotipados, tá? Esses comportamentos aí estereotipados, pessoais, ou até mesmo ritualísticos, eles podem assumir diferentes formas, tá? Pode ser estereotipia motora, né? Repetir várias vezes um mesmo movimento, até estereotipia verbal simples, como é repetir frequentemente gestos, palavras, tá? O comprometimento medial, então, ali o balãozinho verde, tá? Que aí vai ser o córtex do cíngulo, que vai estar comprometido. Ele correlaciona-se, então, com apatia, com passividade e tendência ao isolamento social. E conforme a progressão, né, desse processo todo degenerativo que vai acontecendo, o lobo frontal vai acabar tendo uma disfunção dorsolateral, tá? Então, quando chegar nessa parte, a gente vai ter, então, alterações das funções executivas, tá? Como é que vai se dar, então, essa apresentação clínica? A gente pode ter, então, a DFT apática, desinibida ou mista, tá? Então, ela não é homogênea, tá? E os padrões comportamentais é que vão, então, determinar
a apresentação clínica dela. Fiquem tranquilos, a gente já está mais para o final agora, tá? Muito slide, mas a gente já está indo mais para o final, tá, pessoal? Vamos ver, então, o primeiro tipo ali, que é a apatia, tá? A apatia, ela pode ser observada, como está ali no slide de vocês, de 60% a 90% dos pacientes com DFT, tá? Então, ela vai ter diferentes expressões clínicas, como ali no balãozinho verde, a indolência, a inatividade física, a indiferença afetiva, a perda de interesse e de empatia, tá? A indolência, para quem não sabe, falta de disposição física ou moral, tá? Às vezes a gente confunde com uma preguicinha, assim, né? Não tem disposição para fazer as coisas. Já falando de desinibida e mista, tá? Nas formas, né, desinibidas e mistas, então, da DFT, podem se manifestar, como está aí no slide de vocês, as sociopatias, tá? Então, as pessoas podem apresentar desinibição sexual, agressividade e infrações penais, tá? Esses comportamentos, eles estão relacionados, como diz ali no slide, a déficits no julgamento moral e no controle inibitório, tá? Então, a pessoa age por impulsividade. E também como a disfunção na atribuição da valência emocional dos próprios atos. Então, se tem um teste, por exemplo, que a gente vai aplicar num paciente desses para tomada de decisão, geralmente esse indivíduo vai ter um comportamento de risco para tomar essa decisão, tá? Ele vai agir com um comportamento de risco, tá? E esse comportamento de risco, ele se relaciona, na verdade, a uma falta de crítica que ele tem sobre as consequências desse próprio comportamento, tá? Então, ele não mede essas consequências e, por isso, ele toma um comportamento mais de risco, tá? E essas alterações, elas ocorrem, como diz ali embaixo, justamente pela disfunção do córtex orbitofrontal e das amígdalas. Lembram das amígdalas que a gente falava, que se a pessoa sem amígdala não tem emoção alguma? Lembra? Né? Então, ela não sabe qual é aquele risco que ela vai e ela faz, né? E aí, obviamente, a gente tem aí alguns comportamentos antissociais, uma impulsividade muito exagerada, e a pessoa pode acabar gastando muito, né? Tendo mais algo bem vultuoso mesmo, tá? São comportamentos bem inapropriados, tá? As alterações comportamentais que a gente tem, então, na DFT, são, como diz ali no slide de vocês, mudanças nos hábitos alimentares, tá? Então, a pessoa tem a hiperoralidade, ou seja, ela coloca tudo que ela encontra na boca, tá? Esse comportamento glutão, ou seja, ela come com muita rapidez e muita vontade, tá? Negligência da higiene, comportamentos compulsivos, como as estereotipias e os maneirismos, né? O maneirismo é a fuga do natural, tá, pessoal? As queixas, elas são frequentemente trazidas pelos familiares de que a pessoa ela tem ela ignora, na verdade, as próprias alterações que ela tem da personalidade, que é o que a gente chama de agnosia, tá? Que tá ali no quadro, ou seja, é a condição de que a pessoa ela é incapaz de perceber ou de ter consciência da própria doença, tá? E aí a família reclama muito que isso acontece, tá? Que a pessoa não se dá conta dessa mudança que ela tem de personalidade, do comportamento, da conduta social dela, tá? Por isso que esses comportamentos numa idade pré-senil serve de alerta para a gente pensar que é possível que essa pessoa esteja caminhando para um quadro dessa demência, tá, pessoal? Então, ela tem uma alteração comportamental, uma alteração de personalidade muito drástica, os familiares já podem pensar, né, que alguma coisa não está bem e encaminhar para avaliação médica, tá? Do ponto de vista neuropsicológico, então,
as disfunções executivas, né, o que mais acontece, então, na DFT, os pacientes, eles têm, como diz ali no slide de vocês, um desempenho reduzido nos testes de flexibilidade cognitiva, significa que eles não conseguem achar uma outra resposta, eles ficam fixos na mesma resposta, tá? Os pacientes, eles têm desempenho reduzido, então, nesses testes e de elaboração de conceitos, de categorização, de planificação e de resolução de problemas, tá? Eles são incapazes de realizar um plano, tá? Não conseguem elaborar planos. Pensando no diagnóstico diferencial, que agora está aí na tela de vocês o slide, a gente reconhece, tá, que atualmente o déficit da memória episódica pode sim estar presente na DFT, principalmente na fase inicial, e que é similar ao que a gente observa lá, então, na doença de Alzheimer, tá? Só que a gente precisa observar que, embora essas pessoas possam ser amnésicas, os pacientes, eles costumam exibir, como tá ali no verdinho, ó, corretas orientações no tempo e no espaço, tá? No contrário lá, ao contrário da doença de Alzheimer, tá? Que a pessoa, ela tem, já não sabe mais onde é que ela tá, né? O que é, que dia é hoje, aquelas questões que a gente faz para elas, tá? Outros elementos, então, que a gente verifica nos exames neuropsicológicos que podem contribuir para esse diagnóstico diferencial aí da doença de Alzheimer, né, e da DFT, é o que está ali em azulzinho, as habilidades cognitivas, né, como as praxias gestuais, as gnosias, as capacidades visoespaciais, elas estão, em geral, preservadas na DFT e comprometidas na DA. Tá? Já a linguagem, por sua vez, ali no roxinho, ela encontra-se alterada na DFT, com expressão verbal deficitária e redução da fluência, então, verbal. Vamos dar uma olhadinha aqui no diagnóstico diferencial, né? O diagnóstico diferencial, então, aqui eu ressalto a importância, pessoal, de que nenhum teste, tá? Nenhum teste neuropsicológico vai diferenciar com absoluta segurança a ADA da DFT, tá? Doença de Alzheimer da frontotemporal, tá? O diagnóstico diferencial, ele precisa se apoiar nisso que tá aí no slide de vocês. Na história clínica, em exames complementares, tá? Tem alguns exames biomarcadores ali do líquido cerebroespinal que os médicos vão solicitar. Ela é, sim, então, uma doença neurodegenerativa, ela altera o curso do comportamento das pessoas, da personalidade, a disfunção executiva que a gente já falou. Pode ocasionar o déficit da memória, que a gente falou, episódica, e não há um tratamento curativo ainda para essa enfermidade. A gente só consegue para os sintomas, tá? A gente só tem tratamento para os sintomas em si, tá? Vamos falar um pouquinho, então, de um tipo de DFT, que é a neuropsicologia da demência semântica, tá? Então, agora há pouco a gente já definiu o que é semântica, para a gente entender um pouquinho sobre ela, tá? Então, essa dificuldade aí dos pacientes de encontrar palavras, tá? O discurso não é fluente, aliás, o discurso ele é fluente, mas ele tem uma procura de palavras, a pessoa está sempre procurando palavras, sempre ela utiliza algumas palavras mais genéricas, mais vazias, justamente porque ela não consegue lembrar de certas palavras, tá? Como diz ali no slide de vocês, pacientes com a demência semântica queixam-se de dificuldades para se lembrar de informações gerais ou do significado das palavras. Eles têm uma boa memória episódica, tá? E essa demência ela é progressiva com relação às alterações de comportamento, tá? Então, nesse caso aqui, todo o lobo temporal pode estar comprometido, tá? Nesse caso da demência semântica, tá? E as alterações mais evidentes, elas têm
relação lá com o hipocampo, que a gente falou já da relação do hipocampo, e da memória em si, tá? Falando sobre a avaliação neuropsicológica, então, para essa demência semântica, os pacientes que, né, têm essa demência, eles apresentam como característica, isso que está no slide de vocês, um mau desempenho nos testes de memória, tá? De memória semântica, os déficits em testes de fluência verbal para categorias, eles apresentam um déficit maior do que os de nomeação de figuras e definições de palavras, tá? Então, se a gente define, por exemplo, teste de fluência verbal, aquele teste que vocês fizeram, de dizer para a pessoa repetir o maior número de palavras possíveis com a letra F em 1 minuto, lembram disso? Se a gente diz para ele repetir o maior número de palavras, né, com tal letra, até vai, mas quando a gente define uma categoria, por exemplo, dizer o maior número de animais, eu dei uma categoria, por exemplo, tá? Aí eles já têm uma dificuldade maior. Se é livre, eles ainda se saem um pouco melhor, tá? Eles têm alguns erros, né, nos testes de alteração, por exemplo, quando vão nomear os animais, né? Então, eles podem chamar uma abelha de mosquito, por exemplo, tá? Eles fazem essas alterações. O que tu tá rindo, Simone? Tu troca a abelha pelo mosquito, Simone? Do teste na aula que eu troquei chamei de tu viu um búfalo? O rinoceronte era um búfalo. Vamos dizer que o desenho estava ruim, né, Simone? A culpa foi do desenho naquele caso lá, tá? Ou eles fazem uma ordenação superior, tá? Então, no lugar de dizer o nome do animal, no lugar de dizer que é o búfalo da Simone, ele diz é um animal, tá? Então, eles fazem uma ordenação superior nesse caso, tá? Ele tem dificuldade para leitura também, tá? Então, a dislexia, tá? Principalmente das palavras irregulares, né? O reconhecimento, a prosopagnosia ali, o reconhecimento de faces, tá? O reconhecimento de pessoas pode estar comprometido, tá? E eles exibem um bom desempenho em testes de habilidades visoespaciais, de resolução de problemas não verbais e da memória imediata em si. Agora a gente passa para outra DFT, que é a afasia progressiva não fluente, tá? Então, os pacientes com essa afasia progressiva não fluente, ou a APNFP, né? Eles apresentam, como diz ali no slide, inicialmente dificuldade para encontrar palavras e redução da fluência verbal, tá? Durante o exame da fala, eles apresentam esses erros fonológicos grosseiros, tá? A compreensão está relativamente preservada, mas mais tarde pode ocorrer déficit de discriminação fonêmica, tá? Então, alguns sons, assim, de fonemas, eles acabam não compreendendo. Tem queixa de intolerância a ruídos, tá? Eles acabam reclamando muito, assim, dos barulhos. O discurso se torna progressivamente mais pobre, em estágios finais pode ocorrer o mutismo, né? Então, algumas palavras saem do vocabulário, mas a memória episódica é boa, tá? Em contrapartida a tudo isso, a memória episódica é boa, e eles conseguem manter a independência ainda por um longo período de tempo, tá? O padrão de alteração, então, neuropsicológico dessa afasia, desses pacientes em si, consiste ali, como diz no slide de vocês, em um bom desempenho nas provas de percepção, habilidades visoespaciais e memória semântica, exceto naquelas que requerem fluência verbal, tá? A nomeação de figuras, ela é pouco prejudicada. Os erros são fonológicos, geralmente. O teste de fluência verbal para categorias, como eu disse para vocês, também eles, né, acabam sendo afetados do que os de fluência fonêmica, tá?
Bom, para a gente ir finalizando, então, a nossa aula de hoje, o que é importante, pessoal, a gente ter claro e a gente compreender bem com relação às questões da demência, tá? Cada uma das causas da demência tem sinais e sintomas neuropsicológicos que são próprios, tá? Que nem tá ali no slide de vocês, eles são configurando perfis característicos à avaliação cognitiva. Então, a gente vai fazer uma avaliação cognitiva, a gente vai encontrar diferentes alterações próprias de cada uma, embora em algumas a gente vai ver essa sobreposição, tá? Contudo, a maior parte dos sinais e sintomas neuropsicológicos não é específica de um tipo de demência, havendo considerável sobreposição dos déficits às diferentes doenças demenciais que eu acabei de falar para vocês. A análise, então, é conjunta dos dados fornecidos pela história clínica, pela avaliação neuropsicológica e pelos exames complementares, que redundará no correto diagnóstico preciso, propiciando uma melhor assistência terapêutica ao paciente e ao seu familiar. Espera aí que alguém está entrando aqui. Então, a importância que eu já tinha dito para vocês, né, dessa avaliação neuropsicológica nunca ser sozinha, né, da gente ter outros exames complementares e também contar com uma equipe multi para poder fazer essa avaliação. Falando da avaliação neuropsicológica, o mini exame do estado mental, que agora eu vou mostrar para vocês, ele é um instrumento mais utilizado na prática clínica para avaliação cognitiva dos pacientes com demência, tá? Por quê? Porque ele é de fácil aplicação. Então, a gente consegue aplicar ele rapidinho, que nem ali o MOCA, que é uma folhinha, o mini é a mesma coisa, tá? Então, ele vai permitir a investigação, que nem lá do MOCA, de várias funções cognitivas, orientação temporal, espacial, memória, cálculo, linguagem, então várias funções cognitivas, embora ele não possibilite a discriminação das demências, tá? Das formas de demência. Ele não vai nos dizer que demência a pessoa tem, mas a gente vai conseguir ver as alterações cognitivas, tá? Ali, como diz no slide de vocês, estabelece objetivamente por meio de funcionamento cognitivo do paciente. Isso contribui não apenas para a identificação de alterações, mas também para o acompanhamento longitudinal do paciente, balizando condutas terapêuticas, tá? Óbvio que existem outras baterias neuropsicológicas para avaliação de pacientes com qualquer uma das demências, tá? Então, aqui é o mini exame do estado mental, é uma avaliação para a gente entender as deficiências cognitivas, as alterações cognitivas, mas ele vai nos levar a aprofundar e pesquisar e realmente entender, através de outros exames, qual é essa demência, tá? Antes de eu mostrar o MOCA para vocês, que eu vou ter que parar de compartilhar e compartilhar minha tela para vocês poderem ver, eu vou já adiantar aqui o nosso último slide, tá? Como é que a gente faz, então, a reabilitação, né, neuropsicológica aplicada às demências? Com muito treino cognitivo, que nem diz aí no slide de vocês, tá? Com o objetivo de corrigir os déficits cognitivos subjacentes ou pelo menos de ensinar os pacientes a lidar com os problemas cognitivos, tá? Então, é um conjunto, na verdade, de intervenções, tanto diagnósticas quanto terapêuticas, com o objetivo, então, de restaurar essa capacidade funcional do indivíduo, tá? Então, é uma busca por tentar otimizar o potencial individual, né, de cada indivíduo ali e minimizar então, os riscos de disfuncionalidade dele, tá? Então, a reabilitação neuropsicológica aplicada às demências, ela é importantíssima que seja personalizada para cada indivíduo. É importantíssima que ela seja multidisciplinar, que ela seja contínua, para que possa fornecer um maior número de estimulação possível, tá, dos diversos domínios cognitivos e psicossociais desse indivíduo, tá? Eu vou mostrar para vocês, então, o mini exame do estado mental. Deixa eu ver onde é que ele está aqui na minha tela. Está aqui. Eu vou
parar de compartilhar os slides e vou compartilhar. Eu peguei um utilizado... Vocês estão vendo a minha tela agora? No momento em que eu estou compartilhando a tela, eu perco completamente vocês, tá? Então, se vocês quiserem falar alguma coisa, vão ter que realmente abrir o microfone. Eu peguei esse aqui do Telesaúde do Rio Grande do Sul, porque ele me pareceu mais organizado, tá? Mas vocês vão colocar aí na internet Mini Exame de Estado Mental, vocês vão ver que tem vários, tá? Eles pegaram a folha da Mini e colocaram aqui num documento para ficar mais fácil para a pessoa fazer a aplicação e já fazer a correção em si, tá? Então, aqui, por exemplo, para verificar a orientação, é dado 1 ponto para cada resposta correta, tá? Então, ali diz, né, qual é, e aí a pessoa vai perguntar o ano, a estação, o dia da semana. Mas na folha 2, vem a explicação, ó. Perguntar ao paciente e pontuar apenas a primeira tentativa, sem qualquer forma de dica. Pontue 1 para a resposta correta e 0 para a resposta errada. Aí vem as perguntas, em que ano estamos? Em que estação do ano estamos? Então, a segunda folha dá toda a explicação. Então, fazendo a leitura clara antes, é fácil, né, de fazer essa aplicação em si, tá? Então, vocês podem olhar que é bem semelhante ali ao MOCA, né? Algumas questões até chegam a ser iguais, mas, obviamente, a gente tem outras, então, para essa avaliação, tá? Então, é a avaliação clínica para os domínios cognitivos mais aplicada, mais utilizada. Por isso, ela é uma folha. A segunda é só para orientar, é só para explicação, tá? Então, aqui a gente pode avaliar orientação, registro, atenção e cálculo, evocação, linguagem, visoespacial. Então, a gente consegue avaliar vários domínios cognitivos. Eu acho que essa eu esqueci de colocar lá no AVA, mas eu coloco para vocês agora quando terminar a aula. Certo? Uhum. Visto? Isto é realmente lá no AVA não tem esse mesmo. Não, tá bem, eu vou Não. colocar lá. Certo, pessoal? A Ingrid, não sei se ela caiu e tá voltando, se não tá chegando no final, mas tudo bem. Certo, pessoal? Então, assim, a gravação dessa aula eu vou disponibilizar para vocês, tá? Então, se quiserem assistir novamente, vão poder, e quem não pôde estar presente hoje também vai poder assistir a aula, certo? Certo. Como é que foi um sábado às 14h, depois do almoço, a aula, todo mundo com muito sono? Não, até que foi bom, fresquinho, né? Tá friozinho.